onde ele tocava, virava arte. Ele foi um estupendo pintor, ceramista, desenhava joias, fez cenário até para baile do Teatro Municipal e gostava de cozinhar, falava 7 idiomas e era um grande jardineiro, um grande paisagista do Brasil e do mundo, considerado pelo Instituto dos Arquitetos dos Estados Unidos o criador do jardim moderno. Estamos celebrando o centenário de Roberto Burle Marx. Vera Beatriz Siqueira é professora da História da Arte e autora de um belíssimo livro, Burle Marx. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho? Nós estamos aqui nos jardins do Museu de Arte Moderna, um dos projetos paisagísticos do nosso mestre, não é isso? Uhum. Me diz uma coisa, fala um pouco pra gente, quem foi Burle Marx? Burle Marx é o quarto filho, né, de 6 irmãos, na verdade, filhos do Wilhelm Marx e a Cecília Burle, né? O pai, o Marx, era um alemão que veio para o Recife no final do século XIX, conheceu a Cecília Burle, que era de uma família de ascendência francesa, mas que morava no Recife. Depois se mudaram para São Paulo e vieram se fixar no Rio de Janeiro já em 1913, se não me engano. Em 1909, ainda em São Paulo, o Burle Marx nasceu, né, dentro dessa família de ascendência europeia, né? Depois eles vieram para o Leme. E desde então, quer dizer, ele viveu muito cercado pela arte, né? A mãe dele era pianista, a mãe dele também cuidava de jardim, né? Ele tinha desde pequenininho um canteiro no jardim que ele tomava conta, o pai assinava revistas de jardinagem. E no final dos anos 20, 28, se não me engano, ele teve um problema de visão e teve que se tratar na Europa. E conheceu o Jardim Botânico de Berlim, né, para onde eles foram, onde ele viu uma estufa, uma grande estufa de plantas brasileiras, e ele ficou muito impressionado com aquilo, porque o jardim para ele era cuidar de um canteiro de rosas, né, uma coisa assim. E aí isso acho que marca o início da formação dele, ou do interesse dele, né, pelo paisagismo que veio a ser tão relevante, né? Haruyoshi Ono é carioca e tinha 22 anos quando bateu a porta do escritório do Roberto Burle Marx para trabalhar como estagiário, foi isso? Foi. A gente queria uma ocupação e eu gostava de plantas, e aí foi bater na casa dele. E como foi? Ele abriu a porta, olhou pra gente, quer dizer, eu dou sempre nós, porque eu fui com outro arquiteto, na época era estudante também, o Zé Tabacou. E aí olhou assim para nós, assim, o que vocês querem? A gente quer estagiar, alguma ocupação. E aí olhou pra gente, analisou assim, não, tá bom, vocês podem vir aqui. Quando? Pode começar agora. Aí tá bom, e a gente entrou e fomos ficando. E eu fiquei até o final da vida dele juntos. Você que escolheu esse lugar aqui para a gente dar entrevista, por quê? Eu escolhi porque essa área aqui é a área mais bem tratada aqui do Parque do Flamengo. E tem também muitas flores, muitas folhas coloridas. E tem um cenário assim lindíssimo que é nosso Pão de Açúcar. Tecnicamente, o que diferencia os jardins do Roberto Burle Marx dos outros jardins? O que ele trouxe de novo em termos de paisagem? E a introdução de plantas nativas dentro dos jardins
era um elemento que não era utilizado quando ele começou. Antes dele, na verdade, não existia paisagismo, tanto que ele mesmo não é formado como paisagista. A formação dele é na Escola de Belas Artes, né? Existiam projetos do século XVIII, do Mestre Valentim, do século XIX, do Glasiou, por exemplo, que eram projetos paisagísticos, mas não eram entendidos dessa maneira, né? Como uma ciência específica, né? O paisagismo. E ele realmente, eu acho que ele foi um marco na criação do paisagismo brasileiro, né? E ele deixou uma série de seguidores. O Glasiou, que é um conhecido paisagista do século passado, teve alguma influência nas coisas do Roberto? Muita, muita. Que tipo de influência? Inclusive na utilização pela vegetação. Apesar de ele utilizar muitas árvores não nativas do Glasiou, ele sabia escolher essa vegetação que fosse já ambientado pelas características ao nosso clima, ao nosso ambiente. E utilizava muita vegetação autóctone também. Então isso influenciou a maneira de compor também na trajetória do Roberto. Quando ele veio para o Rio, o Burle Marx, coincidiu que a cidade também estava brigando grandes arquitetos, e enfim, ele conheceu esse... Fala um pouco desse ambiente do Rio nesse tempo. Quer dizer, o primeiro arquiteto que ele conhece é o Lúcio Costa, que era vizinho dele no Leme, né? Assim, ele acaba conhecendo, e o Lúcio Costa viu que ele cuidava de um canteiro e acabou pedindo para ele fazer alguns projetos de jardim e residências que ele estava construindo, né? Esses dois projetos que ele fez nessa época, nos anos 30 ainda, já desapareceram, não existem mais. O Roberto Burle Marx era um homem maior do que só paisagista. Que outro tipo de atividade ele tinha? Pintura, principalmente. Que a formação dele é de pintor. Estudou Belas Artes, inclusive. Estamos com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é Oscar Niemeyer. Tudo bem, mestre? Tudo em paz. Tudo bem. Mestre, fala um pouco sobre a obra de Burle Marx. Burle Marx, para mim, ele foi um grande paisagista. E com essa tarefa tivemos muito contato. Temos projetos que nós fazíamos, convocávamos o Burle para fazer os jardins. De modo que foi um colaborador muito bom nesse sentido. Ele era pintor também.